Boa noite a todos os presentes. Queremos estender cordial boas-vindas a todos à reunião desta noite. Como sempre, para iniciarmos a reunião alegremente, vamos iniciar com um cântico de louvor a Jeová e uma oração. O cântico designado para esta noite é cântico número 22, que venha o reino de Deus, baseado no texto de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 e 12, 10. A oração inicial será proferida pelo irmão João Davi. Sentem-se, por favor. Queremos ter uma visão geral da reunião de hoje. Acessem ou abrem, por favor, o apostila desta semana. A leitura é 2 de Samuel, capítulo 7 e capítulo 8, que abrange um trecho que fala sobre pacto com Davi. Portanto, tesouros da palavra de Deus começa com a parte. Jeová fez um pacto com Davi. E nos lembrará do relacionamento entre pacto com Davi e Messias, o reino de Deus. Teremos normalmente joias espirituais. Tem uma pergunta: que profecia se cumpriu quando Davi derrotou os moabitas? Depois da leitura, teremos a sessão de Faça Seu Melhor no Ministério. Testemunho por telefone ou informal, nós poderemos ver o modelo de como nós compartilhar a mensagem da Bíblia usando o texto bíblico. Também, terceira demonstração, estudo bíblico. Seja feliz para sempre, lição 4. Terceira parte, nossa vida cristã, necessidades locais, tem o programa Preparativos para assistir ao congresso. Creio que todos estão na expectativa de como vai ser o congresso deste ano. Então, vamos ter orientações.
e depois estudo bíblico de congregação. E uma novidade, nós vamos encerrar a reunião com o Cântico Novo do Congresso 2022. Depois receberemos mais orientações. Bem, agora então, voltando à apostila, Tesouros da Palavra de Deus, vamos convidar o irmão Gabriel Camargo. Jeová fez um pacto com Davi. Por favor, irmão. Muitos de nós já fizemos promessas a outras pessoas, a nós mesmos, inclusive a nosso Pai Celestial Jeová. E mesmo sendo imperfeitos, nós sabemos da importância de cumprir com aquilo que falamos. Quanto mais Jeová também tem essa noção, sendo perfeito e todo-poderoso. Inclusive, ele fez promessas por meio de pactos com alguns de seus servos fiéis aqui da terra. Vamos analisar uma dessas situações, quando Jeová fez um pacto com seu servo Davi. E para isso eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo esse relato, que está escrito em 2 de Samuel, no capítulo 7. Vamos ler alguns versículos aqui deste capítulo. Inicialmente, eu gostaria de ler os versículos de 11 a 14. Vamos começar lendo da parte B do versículo 11. Que fala assim: Além disso, Jeová lhe diz que Jeová edificará uma casa para você. Quando chegar o fim dos seus dias e você descansar com seus antepassados, farei surgir o seu descendente, seu próprio filho, e estabelecerei firmemente o reino dele. É ele quem construirá uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei firmemente o trono do seu reino para sempre. Eu me tornarei seu pai, e ele se tornará meu filho. Com certeza, ao ouvir essas palavras, Davi teve muito em que meditar. Jeová não estava apenas dizendo que a descendência de Davi continuaria a ser real, que ele teria descendentes que seriam reis. Mas ele disse no versículo 13, inclusive, que o reinado de Davi duraria para sempre. Mas de que forma isso aconteceria, já que nós sabemos que governos humanos são falhos? Eles não duram. Jeová com certeza também sabe disso. Então, ele estava falando de algo muito maior do que apenas um governo humano. No início do versículo 14, há uma sentença que Jeová diz: Eu me tornarei seu pai e ele se tornará meu filho. Quando nós vemos a referência, ela nos leva até Hebreus 1:5. E essa sentença está escrita aí novamente com as mesmas palavras. Nessa situação, Jeová estava falando essas palavras se referindo a seu filho unigênito, o Messias. Como mostrado na primeira imagem da apostila, Davi passou a meditar em como isso realmente era algo que o afetaria. Afinal, isso mostrava o amor que Jeová estava tendo por ele. E nós sabemos que Jeová cumpriu com o que prometeu. Quando nós lemos o primeiro capítulo de Mateus, nós vemos que, ao nascer como humano, Jesus veio da descendência de Davi. Mas a promessa de Jeová, este pacto, não terminou aí. Notem, por favor, o que diz o versículo 16 agora. Quanto a você, sua casa e seu reino estarão firmes diante de você para sempre. Seu trono ficará firmemente estabelecido para sempre. Aqui, Jeová terminou essa promessa, este pacto, e não disse apenas uma única vez que o reinado de Davi duraria para sempre. Ele disse 3 vezes. Ele estava reforçando que aquilo aconteceria. E conforme mostrado na segunda imagem, Jesus já está entronizado. Ele já está neste papel desde o ano de 1914. E com certeza está muito ansioso para que chegue o tempo onde apenas o reino de Deus irá governar sobre a terra. Muito obrigado pela imagem, irmãos.
Assim como Davi, então, meditou nisso, nós também devemos fazer o mesmo, apesar deste pacto não ter sido feito diretamente conosco. Mas ele nos afeta, sim. Afinal, estamos falando do reino de Deus, que é algo que todos nós esperamos ansiosamente. Inclusive, a própria Bíblia nos dá motivos para acreditar que essas coisas são verdade, que o governo do Messias durará para sempre. O salmista Etã, que escreveu o Salmo 89, utilizou os versos 36 e 37 para mostrar coisas da natureza e nos ajudar a comparar isso com o fato de que o reino de Deus será eterno. Ele disse que assim como o sol e a lua, este reinado durará para sempre. E, na verdade, não é assim mesmo. Nós acordamos dia após dia e o sol está lá. As noites também, a lua continua lá. Talvez hoje nós não consigamos vê-la diretamente, mas nós sabemos que a lua ainda está lá. Se Jeová conseguiu colocar esses astros de forma a que eles não morressem e continuassem existindo, será que também o governo, o reino que leva o nome dele, não vai também ser eterno? Quando meditamos nisso, é importante saber também a importância desse reino, já que não apenas ele será eterno, mas as bênçãos que ele trará também serão. Hoje, os governos prometem, mas eles não conseguem cumprir. Mas o reino de Deus vai fazer o contrário. Inclusive, nós podemos pensar já hoje em como essas bênçãos vão nos afetar lá no paraíso. Por exemplo, essa mesma lua, ou sol, ou coisas da natureza que existem hoje, que são belas aos nossos olhos, nós poderemos vê-las também no paraíso. Mas nós não vamos precisar mais disso, nem nada que melhore a nossa visão, porque lá teremos uma visão perfeita. Hoje, as pessoas que são cegas vão recuperar totalmente a visão lá no paraíso. Vão enxergar tudo com clareza. Não vamos mais precisar nos preocupar em chegar em uma idade avançada e ter que usar cadeira de rodas ou muletas. Problemas físicos não vão mais existir. Não vamos mais precisar ter que ficar preocupados com o dia seguinte, com coisas que podem tirar o nosso sono, ou com ansiedade, a angústia no coração que vem sobre nós e às vezes não controlamos hoje nem entendemos. Porque problemas emocionais também serão coisa do passado. Além disso, outra coisa que o reino de Deus trará é o fato de que poderemos reencontrar pessoas que hoje não estão conosco, porque nós perdemos elas na morte. Mas lá no paraíso, elas estarão novamente conosco. E como nós estamos falando que Jeová é um cumpridor de promessas, por meio dos pactos que ele fez com os seus servos, pode ser que hoje também nós coloquemos no nosso coração e prometemos a nós mesmos que nós vamos usar como motivação todas essas bênçãos que teremos no paraíso para estar lá, porque nós queremos ser perfeitos, porque queremos nos livrar de um problema físico ou de um problema emocional, ou porque há uma pessoa que nós queremos ver no paraíso, que nós queremos conviver com ela de novo. E então usamos isso e até mesmo podemos orar a Jeová, prometendo que usaremos como motivação isso para continuar firmes nesse velho sistema, com a ajuda do Espírito Santo, para podermos então tirarmos proveito dessas bênçãos que Jeová trará. Jeová, irmãos, deixou a Bíblia como nós vimos hoje, e este relato do pacto que fez com Davi, não apenas simplesmente como uma história, mas para mostrar que ele cumpre o que promete. A Bíblia mostra que Jesus nasceu sim da descendência de Davi, e por meio disso é que o reinado de Davi poderá durar para sempre. Ele não tinha necessidade de fazer isso, afinal Jeová é muito superior a nós, mas ele fez, ele cumpriu com sua palavra. Então temos que sempre ter em mente que se ele fez isso com um humano imperfeito, ele não vai deixar de cumprir o que prometeu e dar todas essas bênçãos para nós no futuro. Então, irmãos, que todos nós continuemos firmes, sempre fazendo as coisas da forma como ele quer, por mais que seja difícil, porque no futuro os problemas de hoje não existirão mais e as bênçãos serão eternas. Muito obrigado, irmão Gabriel.
Agora vamos convidar o irmão Daniel Benfica para a próxima parte, joias espirituais. Vamos iniciar os Joias Espirituais com a leitura de 2 Samuel 8:2. Um voluntário, por favor. Aqui na frente, Giovanni. Ele derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão e os mediu com uma corda. 2 medidas de corda para a morte e 1 medida inteira de corda para a vida. Então os moabitas se tornaram servos de Davi e passaram a lhe pagar tributo. Pergunta: que profecia se cumpriu quando Davi derrotou os moabitas? Nosso irmão Lucas Francos. Cumpriu números 24, 14 a 17. Então, o cumprimento inicial dessa profecia, verificou-se que ali a estrela era o rei Davi, que subjugou ali os moabitas naquela ocasião, cumprindo assim essa profecia que Balaão fez. Muito obrigado, irmão Lucas. Dando continuidade, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Aqui na frente, nossa irmã Amanda, por favor. Segundo Samuel 7, 3 e 4, Natã disse a Davi o que o próprio Davi gostaria de ouvir, já que eles eram bons amigos. Porém, logo em seguida, Jeová orientou Natã a corrigir o que foi dito, negando que Davi construiria uma casa para ele. Então aprendi que é importante ouvirmos a opinião de nossos amigos, mas não esperando que eles falem a fim de me agradar, mas sim me ajudar a continuar agradando o nosso Deus Jeová. Obrigado pelo bom comentário. Aqui é a nossa irmã Ana, por favor. Segundo Samuel 7,14, por meio de Natã, Jeová disse a Davi que a casa e o reino dele iria ficar firmemente estabelecido por tempo indefinido. Portanto, não é coincidência, tanto Maria e José foram descendentes da casa de Davi, como o pai de Jesus. Podemos ver realmente que as profecias de Jeová sempre cumprem nos seus mínimos detalhes. Muito obrigado pelo comentário. Nossa irmã Rosana. Segundo Samuel 8, 1 a 3, menciona que Davi não apenas se manteve separado deste mundo, mas ele fez mais do que isso. Ele removeu sua influência ao expulsar aquelas pessoas da terra onde o Jeová havia dado para eles, né? E o que isso nos ensina? Como é importante nos mantermos completamente separados do mundo, pois a sua influência pode ser tão grande que acaba nos afastando de Jeová. Muito bom, muito obrigado. Irmã Josi, aqui na frente, por favor. Ainda falando sobre Natã, né? A vontade de Deus era diferente da vontade dele sobre a construção do templo. Então, quando Jeová mostrou isso para ele, ele não ficou murmurando. Ele foi humilde e cedeu ao propósito de Jeová e cooperou com ele. Então, isso nos ensina, né, que nós devemos imitar, caso de alguma forma nós sejamos corrigidos. Talvez o modo de nós pensarmos seja até uma boa coisa, mas é diferente do modo de Jeová. Então, nós precisamos aceitar e sem murmurar. Muito bom ponto, minha irmã. Nosso irmão Eduardo, aqui. No capítulo 7, no versículo 2, Davi parece um pouco envergonhado, porque ele morava num palácio e a arca de Jeová estava numa tenda, uma construção simples. Então ele expressou um desejo de que a casa de Jeová fosse uma construção
mais apropriada. E ao passo que ele não construiu o templo de Jeová, mas Jeová valorizou muito esse desejo, essa intenção do coração, essa boa motivação. Muito obrigado pelo bom comentário. Nosso irmão José Carlos. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 23, ali Davi, em oração, conversando com Jeová, relembrou alguns fatos atemorizantes que Jeová cumpriu. Isso há 472 anos atrás. E o que Davi fez ali? Exerceu fé, então, porque ele não tinha participado disso. E nós vimos o resultado de exercer fé no capítulo 8, versículo 15. Ele foi bem sucedido, porque ele venceu várias guerras, né? O que isso me ensinou? Que se eu também exercer fé nas coisas atemorizantes que Jeová já fez a meu favor, talvez eu não vença guerras literais, mas eu vou vencer a grande guerra, sendo um vencedor dessa guerra espiritual. Muito obrigado pelo comentário. Nossa irmã Rose. Segundo Samuel 7, o versículo 9, a parte A, Natã deu a garantia para Davi que Jeová ia estar com ele e que eliminar todos os inimigos dele em volta. Então, isso nos dá a certeza e a garantia que o Davi maior, Jesus Cristo, no tempo devido, ele vai acabar com todos os inimigos do reino. Muito obrigado, irmã Rose. Lá no fundo, nossa irmã Lerce. Davi, ele expressou seus agradecimentos a Jeová em oração, comovido pela bondade que Jeová mostrou por fazer o pacto do reino com ele. E assim o coração dele transbordou de gratidão. Nós, de forma similar, podemos mostrar que somos gratos por orar também pela santificação do nome de Jeová, também por divulgar o rei e seu reino. Muito obrigado, irmã Lerce. Nossa irmã Geraldo, aqui na frente. Em segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 8, destaca para nós que Davi era pastor. E isso, com certeza, treinou ele para ser um bom rei. Não devemos aceitar qualquer treinamento da parte de Jeová, que pode ser útil para nós agora ou no futuro. Muito bem. Meus irmãos, muito obrigado a todos pela colaboração e a nossa reunião prossegue. Muito obrigado, irmão Benfica. Também queremos agradecer os comentários dos irmãos. Agora, irmão Paulo Henrique vai fazer a leitura do 2 Samuel, capítulo 7, versículos 1 a 17. Acessem, por favor, este texto para acompanhar a leitura do irmão. Por favor. Quando o rei já morava na sua casa, e Jeová lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse a Natã, o profeta: Veja, eu estou morando numa casa de cedros, enquanto a arca do verdadeiro Deus está numa tenda. Então Natã disse ao rei: Faça tudo o que o seu coração desejar, porque Jeová está com o Senhor. Naquela mesma noite, Natã recebeu a seguinte palavra de Jeová: Vá e diga ao meu servo Davi: Assim diz Jeová: Por que você deveria construir uma casa para eu morar? Eu nunca morei numa casa desde o dia em que tirei o povo de Israel do Egito até hoje, mas tenho mudado de um lugar para outro, numa tenda e num tabernáculo. Durante todo o tempo em que andei com todos os israelitas, será que alguma vez perguntei a um dos líderes das tribos de Israel, a quem designei para pastorear meu povo Israel: Por que vocês não construíram uma casa de cedros para mim? Agora, diga o seguinte ao meu servo Davi: Assim diz Jeová dos exércitos: Eu o tirei das pastagens, de detrás do rebanho, para que se tornasse líder do meu povo Israel. Estarei com você aonde quer que você for, e vou eliminar todos os seus inimigos de diante de você. E farei um grande nome para você, igual ao nome dos grandes homens da terra. Designarei um lugar ao meu povo Israel e os estabelecerei ali. Eles morarão nesse lugar
e não serão mais perturbados. Os maus não os oprimirão mais como fizeram no passado, desde o dia em que designei juízes sobre o meu povo Israel. Vou dar descanso a você de todos os seus inimigos. Além disso, Jeová lhe disse que Jeová edificará uma casa para você. Quando chegar o fim dos seus dias e você descansar com os seus antepassados, farei surgir o seu descendente, seu próprio filho, e estabelecerei firmemente o reino dele. É ele quem construirá uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei firmemente o trono do seu reino para sempre. Eu me tornarei seu pai, e ele se tornará meu filho. Quando ele fizer o que é errado, vou puni-lo com a vara dos homens e com os golpes dos filhos dos homens. Não retirarei dele o meu amor leal, assim como retirei de Saul, a quem removi de diante de você. Quanto a você, sua casa e seu reino estarão firmes diante de você para sempre. Seu trono ficará firmemente estabelecido para sempre. Natã transmitiu a Davi todas essas palavras e toda essa visão. Obrigado, irmão Paulo Henrique, pela leitura bem influente. Gostei muito da mudança de tom de voz para cada fala de cada personagem. Natã, Davi, Jeová, mudou o tom de voz. Então, foi bastante fácil para acompanhar a sua leitura. O ponto que observamos é a lição 5 da brochura Melhore. Leia de modo correto. O irmão exatamente fez isso. Creio que fez bastante leitura, respeitando vírgula, ponto. Eu acompanhei a leitura, foi perfeita mesmo, né? Muito obrigado. Também queremos agradecer a preparação, bastante treinamento. Obrigado. Agora vamos para a segunda sessão, faça seu melhor no ministério. Vamos ver nesta sessão 3 demonstrações. Primeira conversa. Queremos convidar a irmã Janaína e irmã Vanessa, usando a sugestão da sessão Conversa sobre a Bíblia. Vamos ver, por favor, irmãs. Oi, eu sou Vanessa. E você, tudo bem com você? Ai, não tá nada bem. Eu me chamo Janaína. Tô meio revoltada, sabe, Vanessa? Eu estava vendo aqui no celular, pela internet, algumas notícias sobre aquela guerra que está tendo lá na Ucrânia. Nossa, eu tô tão revoltada com Deus. Infelizmente, eu tenho acompanhado as notícias, Janaína. E realmente corta o nosso coração ver tantas pessoas sofrendo, né? Crianças órfãos, perdendo tudo, né? Até mesmo a vida. E você não acredita, Vanessa? Eu fui na igreja para ver se eu ia entender alguma coisa do que está acontecendo lá. Foi dito na igreja que isso é um teste de Deus, que é Deus que tem causado esse sofrimento para testar. Como você disse, tem crianças. Aí eu fiquei pensando, como é que Deus vai testar as crianças? Às vezes criança pequenininha, nenenzinho. Como que Deus ele vai testar essas crianças? Eu fiquei revoltada com Deus. Janaína, eu fiz uma pesquisa a respeito desse assunto, até mesmo para receber um consolo e para passar esse consolo para outras pessoas. E eu achei aqui na Bíblia a resposta. E eu sempre tenho no meu dispositivo a Bíblia. E olha que interessante o que diz Tiago 1,13, que a resposta nesse sofrimento é realmente o castigo de Deus. Olha só o que diz aqui, Tiago 1,13. Quando estiver sob provação, que ninguém diga, estou sendo provado por Deus. Pois com coisas más, Deus não pode ser provado, nem prova ninguém. Então, você observou aqui, Janaína, o que falou aqui do texto que você observou assim sobre o sofrimento? Falou que Deus ele não prova ninguém. Isso mesmo. E aqui, Janaína, mostrou o motivo que Deus não faz isso. Você observou aqui? Falou que assim como ele não pode provar com coisas más, ele não pode ser provado. Isso. Então, como que você se sente agora de ouvir isso do próprio Deus? Vanessa, eu me sinto mais aliviada, porque eu não estava entendendo. Eu procurei a resposta no lugar que eu imaginava que teria,
e saí de lá pior. Fico muito feliz de saber a resposta através da Bíblia. Ai, que bom, Janaína. Eu vou te deixar essa revista com o tema Como Parar o Ciclo do Ódio. E aqui na página 15, o parágrafo 2, ela vem falando justamente sobre isso. Ó. Todos vão ter paz. Tem mais 2 textos, eu quero deixar ela para você ler. Né? E qualquer coisa também eu quero pegar o seu zap para depois eu me comunicar com você para saber o que você achou e te responder uma outra pergunta na Bíblia. Por que, se não é Deus que, né, que causa o nosso sofrimento, quem que causa o nosso sofrimento? Ah, eu me interessei bastante. Pode anotar meu número aí, sim. Obrigado, irmã Vanessa e irmã Janaína. A pessoa, Janaína, no caso, moradora, realmente estava perdida, não entende a situação Ucrânia, a igreja não ensina corretamente. Então, a irmã Vanessa conseguiu conduzir a pessoa a entender a verdade da Bíblia. A lição que estava observando é a lição 13, mostre como colocar assunto em prática. Então, a pessoa estava querendo entender, mas usando o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 13, a irmã conseguiu ajudar a pessoa, usando o texto, entender que não é Deus que está causando esse sofrimento, né? E também pegou o número de telefone para poder continuar a conversa. Muito obrigado. Agora vamos para a segunda demonstração, revisita. Irmão Renan Santos e irmão Peterson Rosa vai fazer esta demonstração. Vamos prestar atenção. Boa noite, Peterson. Tudo bem? Como está a família? Tudo bem, Renan. Graças a Deus. E você, como é que tá? Estou bem também, graças a Deus. Peterson, hoje, conforme combinado, eu voltei para a gente continuar aquela conversa que a gente teve semana passada, onde a gente começou a falar um pouco a respeito do sofrimento, né? E a gente, inclusive, viu um texto bíblico que mostra que não é Deus que causa o sofrimento no mundo. Né? Você se lembra? Sim, lembro sim. Inclusive, a gente até comentou do caso que aconteceu, né? Lá onde eu trabalho, que simplesmente invadiram lá a empresa onde eu moro, roubaram e, infelizmente, acabaram tirando a vida de um inocente, né? Então, é muito complicado a gente ver como que a ganância está hoje em dia, né? Inclusive, a família até mesmo da pessoa que faleceu, até hoje não supera esse caso. Realmente, Peterson, isso causa muito sofrimento, né, aos familiares. Mas, Peterson, hoje, conforme eu combinei com você, eu voltei justamente para responder aquela pergunta que ficou, né? Se Deus, então, ele não causa o sofrimento, por que existe, então, o sofrimento hoje no mundo? Né? Você já se perguntou isso alguma vez, Peterson? Olha, Renan, sinceramente, várias vezes. Ainda mais que a minha família da igreja, né, sempre tem aquela história de Deus é amor. Então, onde que será que fica essa parte de amor? Né? Se Deus é amor, porque Ele permite a violência? Sinceramente, com tudo isso que está causando, às vezes eu vejo que entra em contradição isso, né? Sinceramente, eu não tenho uma resposta para essa questão. Realmente, Peterson, faz sentido o seu raciocínio. Mas note o que a Bíblia diz aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Olha que interessante. 1 João 5,19 diz assim, ó, sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. Peterson, ao olhar a situação do mundo hoje, com tanta guerra, violência, maldade, tal qual a que aconteceu lá na empresa, né, onde você trabalha, você não concorda que é como se o mundo tivesse no poder do maligno? Realmente concordo. Se a gente for analisar ao redor tudo que acontece, né, atualmente, é difícil. O caso mais atual é a questão que acontece na guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Eu sei que envolve questões políticas, né, de ambos os lados, mas para mim, independente de quem está certo e quem está errado, para mim isso é uma coisa desumana. Realmente, Peterson. Não faltam exemplos, né, no mundo à nossa volta de coisas más acontecendo. Mas, Peterson, ainda fica uma outra pergunta, né? Então, se Deus ele não causa e quem governa o mundo é esse maligno, né? Então, o que será que Deus se sente quando ele vê tanto sofrimento? Eu gostaria de voltar na semana que vem para responder a essa pergunta, pode ser? Pode sim, claro. E, Peterson, eu também queria deixar com você esse cartão do nosso site, o jw.org. Né? Nesse site você vai encontrar respostas da Bíblia a outras perguntas que muitas vezes nós nos fazemos. Inclusive lá você encontra um curso grátis da Bíblia
que lista algumas perguntas e, em sequência, a resposta que a Bíblia dá a cada uma delas. Você gostaria de estar dando uma olhada nesse curso? Tá, pode deixar. Já que você deixou o cartão, assim que possível, já acessa o site e eu vejo como é que funciona essa questão do curso. Eu gostaria, inclusive, Peterson, se você me permitir, de mostrar um vídeo que explica um pouco melhor como funciona esse curso. Ok, pode mostrar. Obrigado, irmão Renan e irmão Peterson, pela demonstração. Foi excelente. A lição que observei é lição 18. Use informações interessantes. Irmão Renan fez exatamente o que está no primeiro parágrafo. Ou seja, depois do primeiro parágrafo, primeiro ponto, como você pode fazer isso? Leve em conta o que as pessoas já sabem. Você pode chamar a atenção para um detalhe interessante. Então, primeiro começou lembrando daquela resposta que na primeira visita respondeu. E também lembrou da pergunta que deixou. Aí leu um texto e chamou a atenção do detalhe. Quem é que está governando hoje o mundo? É o maligno. E deixou cartão conforme a orientação também. E até mesmo se ofereceu para mostrar vídeo. Com certeza, o Peterson, o morador, vai gostar de estudar a Bíblia. Muito obrigado. Agora vamos para a última demonstração. É estudo bíblico. Irmão Josiane, irmã Amanda vai fazer essa parte. Seja feliz para sempre, lição 4. A parte de resumo e revisão em quadro, tente o seguinte. Por favor. Olha, Amanda, gostei muito da forma como você explicaria para alguém que Deus ele quer que nós usemos o nome dele. Isso mostra como que você está convencida, né, da importância de usar o nome de Deus. Está de parabéns, tá? Agora, na página 20, nós temos aí, olha, o resumo, a revisão e o quadro Tente o Seguinte. Então, você poderia ler para a gente o resumo? Bom, o resumo diz assim: Jeová é o nome do único Deus verdadeiro. Ele quer que a gente se aproxime mais dele. Por isso, é importante conhecer e usar o nome de Jeová. Isso mesmo, esses 3 pontos ficaram bem claros nessa lição, né? Isso mesmo. Agora, a revisão tem 3 perguntinhas, né? Para ver o que você entendeu. A primeira é: por que Jeová é diferente de todos os outros deuses? Bom, Josi, conforme a gente viu aqui na lição, né? Primeiro porque ele tem um nome pessoal, assim como nós temos, né? E é o único que o identifica como Deus verdadeiro. E também porque só ele tem algumas qualidades que nenhum outro Deus tem. Isso, muito bem. Você conseguiria se lembrar das 3 qualidades, ou pelo menos uma? Olha, pelo que eu vi aqui, é Altíssimo, Todo-Poderoso e o único que sempre existiu. Isso, parabéns, isso mesmo. São essas 3 qualidades que só Jeová tem, né? Nenhum outro Deus tem. Muito bem. Agora, a segunda pergunta, ó. Por que é importante usar o nome de Deus? Daí, nessa pergunta, você pode lembrar dos vídeos que nós assistimos. Bom, os vídeos que a gente assistiu, um dos primeiros ele destacou que é importante porque ele quer que a gente chame ele pelo nome, né? E não por títulos como Senhor, né? E o outro mostrou que se Deus, né, ele colocou o nome dele na Bíblia, é justamente porque ele quer que a gente use, né? Isso mesmo. E quantas vezes mesmo aparece o nome de Jeová na Bíblia? Mais de 7.000 vezes. Isso mesmo. Então, essa é uma grande prova de que Jeová quer realmente que a gente use o nome dele, né? Agora, a terceira pergunta. O que prova que Jeová quer que você se aproxime mais dele? Ai, teve um texto aqui que eu gostei bastante. Tiago 4:8, né? Que Jeová ele nos convida para sermos amigos dele. E eu mesma só vou conseguir se aproximar mais dele se realmente eu conhecer e usar o nome. Parabéns, Amanda, isso mesmo, muito bom. E também um vídeo emocionante, né, da vida de Sotem, deixou isso bem claro, né? Que ela procurou a vida inteira pelo Deus verdadeiro e quando ela descobriu que o nome de Deus é Jeová, a vida dela mudou completamente, né? Muito emocionante aquele vídeo. Muito bem. Agora você pode colocar aí, ó, terminei essa lição no dia,
30 de maio de 2022, né? Agora tem o quadro Tente o Seguinte. Quando falar sobre Deus, use o nome dele Jeová. Você acha que você consegue fazer isso? Olha, Josi, realmente esse é um ponto que eu vou ter que me esforçar um pouquinho. Até porque a gente viu no estudo todo que Deus quer que a gente use o nome dele, né? Mas é um ponto que eu vou ter que realmente me esforçar. É normal. No começo vai parecer um tanto estranho, né? Mas com o tempo você se acostuma e se torna fácil. E daí tem aí no outro pontinho, olha, outra ideia. E eu queria te dar uma sugestão. Para ficar mais fácil, você pode começar pelas suas orações pessoais. Durante essa semana, quando você for orar para Deus, tente chamá-lo pelo nome dele, Jeová, né? Senhor Jeová, e faça a sua oração. Você vai perceber como que vai ser diferente e como que você vai se sentir mais próxima de Deus. Faça isso durante essa semana, e semana que vem você me conta como que foi, como que você se sentiu, pode ser? Olha, uma ótima ideia mesmo, Josi. Eu vou anotar aqui e vou tentar sim. Então, tá bom. Irmã Josiane, irmã Amanda, muito obrigado pela demonstração. Fez muito bem fazendo recapitulação da matéria que estudou, sobre o nome de Deus. Quando citou sobre a importância de nome de Deus, aqui conforme Melhor lição 8, ensine com ilustrações, usou o vídeo como ilustração, ou seja, ilustrou, citando a vida de uma pessoa que procurou o nome de Deus, enfim, encontrou o nome de Deus e completamente mudou a vida, né? Então, visto que já tinha assistido o vídeo, certamente tocou o coração. Muito obrigado. Agora vamos para a terceira sessão, Nossa Vida Cristã. Para tanto, vamos entoar o cântico número 91. Se permitir, levantem-se, por favor. E vamos entoar juntos o cântico número 91 com o tema Construímos com Amor, baseado no texto de Salmo 127, verso 1. Após a introdução musical, vamos entoar juntos.
Sentem-se, por favor. Agora, nós podemos ouvir o discurso na seção de necessidades locais. Preparativos para assistir ao congresso. Como tinha dito no início, todos nós estamos com grande expectativa de como será o congresso deste ano. O corpo governante deseja muito que todos na congregação aproveitem ao máximo o congresso de 2022 com o tema Busque a Paz. Busque a Paz. Que tema apropriado para hoje, não é verdade? Pensando em fortalecer e unir os irmãos no mundo inteiro, gostaríamos que todos os publicadores assistissem às sessões do Congresso no mesmo fim de semana. Mas quais serão os finais de semana para assistirmos juntos? E como nós vamos assistir? O final de semana, de 2 e 3 de julho, inicia a sessão de sexta-feira de manhã. Assim sucessivamente, na semana seguinte, sexta-feira à tarde, e depois sábado de manhã, à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde, até final de semana de 20 e 21 de agosto. E nós podemos assistir da mesma maneira que nós assistimos ao congresso do ano passado. Ou seja, primeiro começa com a sentinela sem leitura. E depois assistiremos sessão de congresso. A nossa congregação, Itanguá, vamos primeiro ter o estudo da sentinela às 9 da manhã, nos domingos. 9 horas começa cântico, oração e estudo de a sentinela sem leitura por 30 minutos. Depois termina com cântico, oração. Nós vamos assistir em casa a gravação do congresso. Portanto, o estudo de a sentinela também vamos assistir pelo Zoom. Tudo bem? Cada um domingo de manhã, 9 horas, como estávamos acostumados a assistir o sentinela pelo Zoom e depois assistir a sessão do congresso. E cada semana, segunda-feira, será disponibilizada programa do congresso. Portanto, tem vários dias para que nós possamos baixar o programa com calma. Mas sabemos que alguns irmãos têm dificuldade de fazer isso. Portanto, a congregação Itanguá também vai passar o programa pelo Zoom. Ok? E depois de assistir o programa, a congregação Itanguá vai passar o link do Zoom e a partir das 16 horas, também como no ano passado, quem desejar pode acessar e entrar na sala para conversarmos sobre o que nós gostamos de aprender e para encorajarmos uns aos outros. Assim, nós podemos fazer a preparação para assistirmos ao congresso no mesmo final de semana mundialmente. E também para ajudar as pessoas cegas e as com baixa visão, a organização vai preparar a gravação diferente, somente para eles, de algumas legendas para que as pessoas com baixa visão também possam entender. Se você, sua família, estudante, pessoa interessada, desejarem baixar esse programa, pode perguntar para o ancião para saber como pode acessar isso. Agora, como será o programa do Congresso de 2022? Na verdade, já está disponível no site e também JW Library. Acessar, se quiserem, se tem acesso à internet mesmo agora, acessar Library e depois o convite ou programa, né? Programa e Congresso 2022.
Está disponível o programa já. Busque a Paz, Congresso de 2022 das Testemunhas de Jeová. Quais são os destaques do programa de cada dia? Por exemplo, sexta-feira de manhã tem série de discursos. Como o amor traz para a verdadeira. Como o amor traz paz verdadeira. Lembra do amor de Deus, amor ao próximo, amor à palavra de Deus. À tarde também, outra série de discursos. Alegra-se com as promessas de Deus de trazer paz. Quase nós estaríamos perdendo a esperança de paz em vista dessa situação de hoje. Mas a organização fortalece nossa esperança, sim, de Deus realmente trazer a paz através dessa série de discursos. Também mais uma série de discursos falando sobre paz da família. Indo para sábado, também outra série de discursos, esteja pronto para falar das boas novas de paz. Fortalecendo nossa fé na esperança de paz, nos motiva a compartilhar com os outros. Como podemos fazer isso? À tarde tem vídeo principal, Jeová nos guia no caminho da paz, parte 1. Também no domingo, teremos o discurso para o público. Será que você pode ser amigo de Deus? Será que você pode ser amigo de Deus? E depois, à tarde, vídeo principal. Assim, Jeová, por meio da sua organização na terra, preparou um banquete muito bom para nós, oportuno para todos nós, e todos na humanidade, com um coração honesto e disposto a aprender a verdade. Agora talvez esteja se preocupado, como é que vai ser crachá? Crachá impresso não vamos ter, mas sim podemos baixar através no site JW Library. Se quiserem, pode imprimir, colorido, para assistir com crachá e porta-crachá. E como foi falado, após o congresso, 16 horas, teremos um link do Zoom para fazer juntos recapitulação do congresso. E também em outubro ou novembro, ainda vai ser definido, vai ter recapitulação na congregação. Portanto, durante o programa, não é para responder as perguntas da recapitulação, mas sim para nós fortalecermos nossa memória e também encorajarmos uns aos outros, recomenda-se fazer breves anotações. E como será a campanha dos convites do Congresso? Vai ter? Sim, vai ter campanha. Quando vai começar? 25 de junho de 2022. 25 de junho de 22. Vai começar a campanha para convidar o máximo possível de pessoas do território da congregação a se beneficiar do programa do Congresso. Mas isto não significa que nós vamos retomar a atividade de casa em casa ou testemunho público. Ainda estão suspensas. Como vamos fazer isso? Nós podemos fazer duas atividades. Primeira, com bastante prioridade, é usar o físico, o impresso também vai ser disponível, usar eletrônico, convite. Convite também podemos baixar aqui, ok? Pelo Watchtower Library, também está no site. E distribuir com, por exemplo, os nossos parentes que ainda não são testemunhas de Jeová. Nossos amigos e colegas, estudantes e as pessoas a quem nós fazemos revisitas. Então, a prioridade é fazer campanha desta maneira. Depois, mesmo fazendo esta atividade, vai sobrar os convites. Sim, agora nós vamos distribuir de casa em casa, mas não visitando, mas como temos feito no ano passado, fazer uma
breve carta, colocar no envelope, e irmãos designados vão distribuir nas casas discretamente. Assim, recapitulando, nós vamos incentivar as pessoas interessadas para assistir ao congresso, distribuindo os convites eletrônicos e físicos. E, visto que, por causa da visita ou por outros motivos, nem todas as congregações assistem à mesma sessão nos mesmos finais de semana, podemos incentivar essas pessoas para assistir no site jw.org, ou seja, passar informação de como baixar ou assistir, ou através do broadcasting. Bem, desta maneira, a organização já preparou o congresso do ano 2022. Desde agora, vamos fazer as programações necessárias para assistirmos. Repetindo, o congresso vai começar no final de semana do dia 2 e 3 de julho. Tudo bem? E vai ser através do Zoom. Primeiro Sentinela, depois sessão da manhã, sexta-feira, tarde, sucessivamente. Com certeza, todos nós vamos apreciar e tirar grandes proveitos através do arranjo do congresso deste ano. E vai nos ajudar a ver como é importante fortalecermos uns aos outros como organização unida nestes tempos difíceis em que vivemos. Portanto, desde agora, vamos ficar na expectativa do congresso com o tema Busque a Paz, e vamos fazer o máximo para convidar maior número de pessoas. Agora vamos para a próxima parte. Use acontecimentos recentes na pregação. Vamos convidar o irmão Júlio Junqueira, por favor. Neste mundo que está sempre mudando, como podemos prender a atenção das pessoas para transmitir a mensagem do reino? O meio de conseguirmos fazer isso é por mencionar os acontecimentos atuais. Jesus fazia isso. Em Lucas 13, do 1 ao 5, vemos que Jesus, no seu ministério, fez sua introdução com 2 acontecimentos que tinham acontecido naquela época, com os quais as pessoas estavam preocupados. E fez isso com o objetivo de prender a atenção delas e também por ajudá-las a entender que elas precisam se arrepender para serem salvas. Da mesma forma, nós que vivemos nos últimos dias, podemos aproveitar das mudanças dos acontecimentos a favor da pregação e fazendo com que as pessoas se interessem pela mensagem do reino. Por exemplo, podemos mencionar o aumento do custo de vida, um desastre natural, conflitos civis, vício em drogas, e depois fazer uma pergunta que leve a pessoa a raciocinar. Por exemplo, você acha que um dia esse problema vai acabar? Ou, o que você acha que pode resolver esse problema? Em seguida, podemos mostrar um texto bíblico que tem a ver com o assunto. E se a pessoa se interessar, podemos mostrar um vídeo ou uma publicação do kit de ensino. Mas, como vimos, primeiro precisamos identificar qual que é o acontecimento atual que está preocupando as pessoas, que é a pergunta da apostila. Então, irmãos, que acontecimentos recentes podem ser interessantes para as pessoas do nosso território. Irmã Amanda?
Ontem mesmo eu escutei uma reportagem que mostrava, né, uma mãe que perdeu, né, uma filha num tiroteio entre a polícia e vários traficantes. E ela até comentou, né, que se ela pudesse ressuscitar a filha dela, ela ressuscitaria. E essa é uma esperança que nós temos a certeza absoluta que vai acontecer no futuro. Porém, muitas pessoas ainda não sabem. Obrigado, irmã Amanda, pelo comentário. Irmã Luciene, por gentileza. Um outro ponto que eu tenho percebido, né, ao conversar com as pessoas, é o custo de vida. Então, o custo de vida tem mexido muito, né, com todos nós. E eu procuro levar, né, um pensamento bíblico, né, como de Isaías 65, né, onde fala que todos vão ter casas, alimentos, né, então não vamos mais passar por isso. Muito bom, irmã Luciene. Obrigado pelo comentário. E é bom lembrarmos, né, que quando estamos falando sobre esses assuntos, precisamos ser positivos e não dar tanto destaque para o problema, né, mas sim na solução, na palavra de Deus. E o segredo para sermos bem-sucedidos é fazer igual a irmã da imagem da apostila. Vamos ver juntos? Então, vemos aí que a irmã ela está se preparando. E faz isso por se atualizar com o acontecimento, né, que preocupa as pessoas ali do seu território. E, ao mesmo tempo, pensando, né, como a Bíblia pode ajudar as pessoas. E, para reforçar sua apresentação, ela escolheu um folheto do kit de ensino, né, que encaixa bem com o tema, né, que ela está vendo. Então, se preparar é o segredo, né, para sermos bem-sucedidos. E os irmãos estão de parabéns, né? Quando estamos trabalhando juntos no campo, vemos que os irmãos, as irmãs, né, fazem isso, né, se esforçam para tocar o coração das pessoas, né, assim como Paulo fazia, descrito aí em 1 Coríntios 9, 23, né, fazendo tudo pela causa das boas novas. Então, irmãos, se colocarmos em prática essa sugestão da organização, Jeová vai nos abençoar e vamos continuar com alegria na obra de pregação. Obrigado, irmão Júlio. Agora vamos convidar o irmão Braz para estudo bíblico de congregação. Seja feliz para sempre, lição 6, por favor. Hoje vamos iniciar então a lição 6. Como a vida começou? Nessa lição, nós vamos entender aspectos ou pontos que podemos usar para ajudar nossos estudantes a conhecerem, a entenderem as verdades sobre a Bíblia. Nós temos o privilégio de saber como a vida começou. Temos o privilégio de saber as verdades sobre a origem da vida. E esse estudo vai nos ajudar a entender aspectos que nós podemos usar no nosso ministério. O irmão Lucas irá fazer para nós a leitura. Vamos então ouvir inicialmente a leitura da introdução e do ponto 1. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Você acredita nisso? Algumas pessoas não acreditam que Deus criou a vida. Se isso for verdade, então a nossa vida surgiu por acaso, sem objetivo nenhum. Mas, se foi Jeová que criou a vida, então ela deve ter um objetivo, não acha? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre como a vida começou. Vamos ver também por que podemos acreditar nisso. Ponto 1. Como o universo começou? A maioria dos cientistas concorda que o universo teve um começo ou um princípio. E é isso que a Bíblia diz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas como o universo começou? Deus usou sua força ativa, ou seja, seu Espírito Santo, para criar tudo no universo, incluindo as galáxias, as estrelas e os planetas. Nós temos aqui então a primeira pergunta. Como o universo começou?
Irmão João Davi. O livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, ali mostra para nós que no princípio Deus criou o céu e a terra, né? Então, Deus usou sua força ativa, ou seja, seu Espírito Santo, para criar tudo no universo, né? Incluindo as galáxias e as estrelas e os planetas. Obrigado, irmão João Davi. E o que vamos ver nesse estudo, então, hoje? Irmão Lucas. Nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre como a vida começou. Então, é um estudo bastante interessante, que vai fortalecer tanto a nossa fé, primeiramente, e a fé das pessoas o qual estudamos esse livro. Obrigado, irmão Lucas. Vamos ouvir agora, então, a leitura do ponto 2 e do ponto 3. Por que Deus criou a terra? Jeová não criou a terra simplesmente para nada, mas a formou para ser habitada. Deus criou a terra com um objetivo. Ele queria que a terra fosse um lar confortável para os humanos e que eles vivessem nela para sempre. Os cientistas reconhecem que a Terra é muito especial e diferente de outros planetas. Eles não encontraram nenhum outro planeta que tenha tudo o que precisamos para viver. O que faz os humanos serem diferentes dos animais? Depois de fazer a terra, Jeová criou as plantas e os animais. Daí, Deus criou o homem à sua imagem. Por que os humanos são tão especiais? Porque foram criados à imagem de Deus. Ou seja, eles podem imitar as qualidades dele, como amor e justiça. Deus também nos criou com a capacidade de aprender idiomas e gostar de coisas como arte e música. E ao contrário de qualquer animal, nós podemos servir ao nosso Criador. Irmão Lucas, obrigado pela leitura. A pergunta do parágrafo 2 é por que Deus criou a terra. Mas antes, nós vamos ler Isaías 40, versículo 28, e Isaías 42, 5. Isaías 40, 28. Vamos pedir para a irmã Kaline ler para nós o 40, 28, e a irmã Luciene lê para nós o 42, 5. Será que você não sabe? Será que não ouviu? Jeová, o Criador das partes mais distantes da terra, é Deus por toda a eternidade. Ele nunca se cansa, nem fica exausto. Seu entendimento é insondável. Assim diz o verdadeiro Deus, Jeová, o Criador dos céus e o grandioso que os estendeu, aquele que estirou a terra e o que ela produz, aquele que dá fôlego aos seus habitantes e espírito aos que andam nela. Obrigado às irmãs pela leitura. Por que Deus criou a terra? Vamos ouvir primeiro o Ricardinho. Jeová não criou a terra simplesmente para nada, mas formou-a para ser habitada. Jeová criou a terra com um objetivo. Ele queria que a terra fosse um lar confortável para os humanos e que eles vivessem nela. Obrigado, Ricardinho. Ainda, irmão Renan? Embora os cientistas tenham uma caça fervorosa para descobrir vida em outros planetas, né? É bem evidente como só o planeta Terra foi feito mesmo para haver vida. Exato, obrigado. Agora, antes de fazermos a pergunta do parágrafo 3, nós vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis 1, 27. Vamos pedir para o Danilo ler para nós? E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou.
Homem e mulher os criou. Obrigado, Danilo. O que faz os humanos serem diferentes dos animais? Irmã Célia? Então, nós fomos criados à imagem de Deus, ou seja, nós podemos imitar as qualidades que Deus tem, como o amor e a justiça. E Deus também nos criou com a capacidade de aprender idiomas e de gostar de coisas como música, arte. E, ao contrário dos animais, nós podemos servir nosso Criador de coração. Obrigado. Somos especiais, né? Agora nós temos a próxima parte, Aprenda Mais. Nesta parte nós vamos ver 3 coisas. Primeiro, provas de que a vida teve um projeto. Segundo, vamos entender também provas de que a explicação da Bíblia sobre a criação da terra faz sentido. E, em terceiro lugar, nós vamos ver o que podemos aprender sobre Deus por meio das qualidades que os humanos têm. O ponto 4 fala sobre a vida teve um projeto. Quando alguém cria ou inventa algo, muitas vezes ele é muito aclamado, né? Mas a maioria das vezes ele inventa algo copiando de algo que já existe na natureza. Vamos assistir a um vídeo e entender isso melhor? Muita gente acha que quem acredita em Deus não é inteligente. Mas não é bem assim. Pessoas instruídas também acreditam em Deus. Médicos, advogados e até cientistas. Quando eu vejo um carro, eu penso, quem projetou isso? É preciso ser inteligente para projetar um carro. Tipo, todas as peças têm que ser instaladas direito para um carro funcionar bem. Se um carro precisou de um projeto, quanto mais os humanos, o planeta Terra e o universo. É como se você estivesse numa praia e visse uma garrafa de vidro na areia. Bem, o vidro é feito de areia. Será que alguém inteligente acreditaria que a garrafa se formou sozinha a partir dos grãos de areia? Claro que não. Alguns cientistas estudam características de insetos, peixes e outros animais para criar novos produtos. Ou melhorar produtos que já existem. Existe um pássaro chamado martim pescador. O formato do bico dele o ajuda a mergulhar no meio de um voo sem perder muita velocidade. Engenheiros usaram o formato do bico dele para projetar um trem-bala no Japão. Esse trem anda 10% mais rápido, gastando 15% menos energia. Alguns aviões viajam usando um sistema de piloto automático que cabe na palma da mão. Mas isso não é nada. A borboleta monarca tem o cérebro do tamanho da cabeça de um alfinete. Ainda assim, ela viaja do Canadá até o México. São quase 3.000 quilômetros. É incrível! O homem leva o crédito pelos projetos que copia da natureza. Então, quem deve levar o crédito pelos projetos originais? Tudo que vemos na natureza, pássaros, borboletas, peixes, Tudo mostra que existe um Criador. Quer saber mais? Visite o site jw.org, clique em Publicações e baixe a brochura A Vida Teve um Criador? Agora nós temos uma pergunta aos irmãos. O que os humanos copiaram da natureza? Caio? Uma das coisas que os humanos copiaram da natureza, que para fazer um trem-bala lá no Japão, a ponta dele é copiado por um pássaro chamado martim pescador. Pássaro que nós conhecemos bem, né? Essa é apenas uma das criações de Jeová, né?
Mas o que isso nos ensina sobre o nosso Criador? Abram, por favor, suas Bíblias em Hebreus capítulo 3, o versículo 4. Hebreus 3, versículo 4. Irmã Jane? Naturalmente, toda casa é construída por alguém, mas quem construiu todas as coisas foi Deus. Obrigado, irmã Jane. Nós temos uma imagem, nós vamos pedir para os irmãos colocarem, baseado nesse texto. Nós vemos aí a construção de uma simples casa. Mas o que isso nos ensina sobre o nosso Criador, sobre o universo? Irmão José Carlos? Aí retrata uma casa onde Jeová amorosamente está dando material criado por ele, né, onde o homem está pegando realmente o que está na natureza e fazendo uma casa. Jeová criou a casa maior, vamos dizer assim, o mundo onde nós vivemos. Então, tudo que o homem faz, ele não cria nada, ele somente transforma o que Jeová criou. Então, ele transforma aí como essa casa está sendo feita, né, conforme está aqui em Hebreus. Ele está realmente só aproveitando o que que Jeová já criou, somente copiando. Obrigado, irmão Zé Carlos. E irmão Eduardo? Embora seja aparentemente uma casa simples, mas exige ali uma complexidade para prepará-la para torná-la habitável e segura, né? A terra é muito mais complexa e como Jeová preparou, mostra uma inteligência muito grande por trás. Isso. E aí confirma a exatidão das palavras bíblicas, né, de Hebreus. Nós vemos um Criador por trás de tudo. Que coisas na natureza mais o impressionam? Irmão Vanderlei? Algo que me impressiona muito é a capacidade da terra de se recompor. Nós vemos aí as destruições que o homem tem causado, né, com queimadas, essas bombas que estão sendo lançadas. Mesmo assim, o nosso planeta Terra ele consegue se recompor. Isso tem que ser da parte do nosso Criador, Jeová. Obrigado, irmão Vanderlei. E ao estudarmos, ao aprendermos as verdades bíblicas sobre a criação de tudo que existe no universo, tudo que foi projetado, qual é o sentimento que fica em nosso coração? Como os irmãos se sentem ao saber dessas verdades bíblicas? Irmã Josiane? O sentimento é de gratidão por Jeová, porque ele poderia ter feito apenas coisas simples, uma ou duas opções, não saberíamos a grandiosidade que ele era capaz de criar, mas não, ele é rico em detalhes na criação dele. Só por uma espécie de fruta, por exemplo, quantas maçãs existem? E ele colocou todas elas, a gente ainda nem conhece todas, né? Então, ele colocou todas elas à nossa disposição. Então, só podemos ser gratos a um Deus tão amoroso e criativo. Isso mesmo. Muitas das criações de Jeová, provavelmente, nós só vamos conhecer no paraíso, né? Quando nós tivermos a eternidade, que agora é impossível nós conhecermos tudo, né? Então, Jeová realmente mostra muito amor por todos nós. O ponto 5 diz que tudo que a Bíblia diz sobre a criação faz sentido. Então, em Gênesis capítulo 1, ali mostra que a Bíblia fala sobre a criação da terra e da vida, de como tudo surgiu. Nós vamos assistir a um vídeo, como surgiu o universo, e depois nós vamos comentar a respeito dele. O universo é enorme, impressionante. A Terra e a vida que existe nela funcionam de forma incrível. Como tudo isso começou? O livro bíblico de Gênesis diz que existe um Criador. Muitos entendem de forma errada o que diz em Gênesis
ou até pensam que é uma lenda. Será que dá para acreditar no que a Bíblia diz sobre a origem do universo? Cientistas acreditam que o universo tem 14 bilhões de anos. Isso significa que o universo e a Terra tiveram um começo. E a Bíblia concorda com isso. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio Deus criou os céus e a terra. O relato não diz quando ou como o universo começou. Em vez disso, o relato descreve a ordem em que as coisas foram criadas na Terra, durante 6 períodos de tempo, que a Bíblia chama de dias. Será que foram 6 dias de 24 horas, como muitos acreditam? Não. A palavra hebraica usada na Bíblia para dia pode se referir a diferentes períodos de tempo. Gênesis até fala dos 6 dias criativos como sendo um só dia, no dia em que Jeová Deus fez a terra e o céu. Cada dia no capítulo 1 de Gênesis pode ter durado um período muito longo de tempo. Também é importante lembrar do modo como o relato foi escrito. O escritor descreveu os períodos criativos do ponto de vista de alguém que estivesse aqui na Terra. Essa pessoa teria visto os acontecimentos começarem em um período de tempo e continuarem durante os períodos seguintes. A luz atravessou a atmosfera fazendo separação entre o dia e a noite. A Terra estava coberta de água e o ar estava cheio de vapor. Esse vapor se separou da superfície aquática, criando um espaço entre as nuvens e as águas. A água começou a baixar e apareceu a terra seca. Depois as primeiras plantas surgiram. A atmosfera clareou ainda mais e o sol e a lua ficaram visíveis. Deus criou os animais marinhos e os animais voadores. E por último, Deus criou os animais terrestres e os humanos. Outra parte da Bíblia apoia o relato de Gênesis e diz: Naturalmente, toda casa é construída por alguém, mas quem construiu todas as coisas foi Deus. A Bíblia não dá muitos detalhes científicos, mas o que ela diz sobre a criação é exato e faz todo sentido. Então, pensando nesse vídeo e nos pontos que aí foram considerados, será que a Bíblia ensina que a Terra foi criada em 6 dias de 24 horas? Irmão Lucas? Não, ela não ensina. Ela ensina que foi 6 períodos criativos, que ela não dá detalhe de quantos anos ou quantos milhões de anos se demorou, já que os cientistas calculam que o universo tenha cerca de 14 milhões de anos, então não se dá esse detalhe, mas são períodos criativos. Obrigado, irmão Lucas. E por que essas explicações bíblicas nos convencem de que essa é a verdade? Como que nós somos convencidos de que essa explicação da Bíblia é a verdade a respeito da criação? Bom, Adriano? A explicação é bem lógica e mostra a sequência das ações de Jeová para preparar, por exemplo, a terra que nós conhecemos, não é? A própria ciência, como nós já observamos, também confirma isso. E é importante que usemos esse vídeo para tocar o coração de nosso estudante. Ele é uma ferramenta poderosa, não é? Apresenta boa argumentação, visualizamos a sequência de acontecimentos e certamente isso vai calar fundo na mente e no coração de nosso estudante e vai levá-lo a talvez repensar o conceito que tem sobre a origem da vida, se ele não pensa no Criador, mas se ele acredita no Criador, então isso vai fortalecer mais ainda a sua convicção
e a sua fé. E vai ser bom que ouçamos também o que ele pensa, né? Então essas perguntas darão oportunidade para descobrirmos o que passa na mente dessa pessoa. Exato. Obrigado, irmão. Vamos ler Gênesis 1:1. Quem gostaria de ler para nós? Júlia? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Obrigado, Júlia. Aí então, nós vemos que tem uma explicação lógica, né? Teve um princípio, a Terra teve um nascimento, o universo teve um nascimento. Agora, algumas pessoas acham que Deus usou a evolução para criar a vida. Abram, por favor, suas Bíblias em Gênesis 1:21, 25 e 27. Quem gostaria de ler para nós? Gênesis 1:21, 25 e 27. Irmã Ana Cristina? E Deus criou os grandes animais marinhos e todas as criaturas viventes que se movem e fervilham nas águas, segundo a sua espécie, e todas as criaturas aladas voadoras, segundo a sua espécie. E Deus viu que era muito bom. Deus fez os animais selvagens da terra segundo a sua espécie, e os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os animais rasteiros segundo a sua espécie. E Deus viu que era muito bom. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Obrigado, irmã Ana Cristina. Que palavras nesses textos os irmãos poderiam destacar para mostrar que Deus não usou a evolução para criar a vida? Irmã Vanessa? O versículo 21, né, mostra Deus criou, né? Aí nos outros versículos também, que ele fez, né, mostra a maneira que ele fez e mostra ainda que ele falou no final que era bom. Então, ele não só criou, como ele também apreciou o que ele fez. Obrigado, irmã Vanessa. Ainda irmã Amanda? E os textos também mostraram que todo o tempo Jeová mostrou que ele criou espécies, né? Então, não houve animais, peixes, por exemplo, que se evoluíram. Na verdade, eles eram um grupo de espécies. Isso, cada um segue a sua espécie, né? Então não houve evolução. O ponto 6, os humanos são uma criação especial de Deus. Vamos ler Gênesis 1:26? Gênesis 1:26, irmã Simone? Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo animal rasteiro que se move sobre a terra. Obrigado, irmã Simone. Qualidades como amor, compaixão, que distingue o ser humano de todas as outras criações, nos mostram o que a respeito do nosso Criador? Nos ensinam o que a respeito do nosso Deus? Irmão Adriano? Na verdade, nós apenas refletimos as qualidades plenamente mostradas por Jeová. Então, novamente, não é, ao observarmos a nossa origem e o fato de sermos feitos à imagem de Jeová, mostra que nós podemos demonstrar características, sentimentos, emoções parecidos com os dele. Mas certamente quando olhamos para a inteira criação e para nós mesmos como seres humanos, não há como passar por alto, passar batido que é Jeová realmente a fonte destas qualidades. E isso encoraja-nos e também vai reforçar a fé de nossos estudantes, das pessoas com quem consideramos essa matéria. Exato. Obrigado, irmão Adriano. Aí, então, podemos resumir esse estudo da seguinte forma. Jeová criou o universo e todos os seres vivos, e não foi por meio de uma evolução. Agora, nós podemos fazer uma revisão. O que a Bíblia ensina sobre como o universo começou? Irmã Luciene?
Então a Bíblia é bem clara, Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Isso, teve um princípio, né? Obrigado, irmãs. Será que Deus usou a evolução para formar todas as espécies? Ou ele criou todas elas? Caio? Ele criou todos os seres vivos segundo as suas espécies. Obrigado, Caio. E o que faz os humanos serem tão especiais? Irmão Isaías? O fato de terem sido criados à imagem de Deus, né? Então isso dá aos humanos a possibilidade, então, de demonstrar amor e compaixão, assim como Jeová. Isso. Então não existe dúvida de que tudo que surgiu no universo teve uma criação. Assim como uma simples casa, ela precisa de um projeto, ela precisa de uma execução. Tudo no universo precisou ser criado, tudo precisou ser projetado. E foi o nosso Criador, Jeová, quem fez isso. Ficamos muito felizes em saber essas verdades. Uma sugestão aos pais é também usar o vídeo do Pedrinho. Jeová criou todas as coisas. Ao estudar com seus filhos, podem usar esse vídeo para mostrar como Jeová fez isso. Com certeza vai ajudar muito os pequeninos também a entender as verdades a respeito do nosso amoroso Criador. Irmãos, muito obrigado pelos seus bons comentários. Muito obrigado, irmão Braz. Também queremos agradecer os comentários dos irmãos. Vamos recapitular a reunião de hoje? Com certeza todos gostaram da reunião desta noite. Começou com tesouros da palavra de Deus. Jeová fez um pacto com Davi. Alguns aspectos desse pacto cumpriu sobre Messias, cujo reino traz os benefícios eternamente para a humanidade obediente. E desde agora queremos mostrar que queremos ser um do povo que será beneficiado neste reino. Também na sessão de Nossa Vida Cristã, necessidades locais, recebemos várias orientações sobre o Congresso, muitas informações. Mas, conforme vai aproximando do Congresso, a congregação vai estar dando mais informações para os irmãos. Também use acontecimentos recentes na pregação. Nos deu uma orientação importante de podermos estar, por assim dizer, antenados com o que está acontecendo ao redor do mundo, para podermos usar alguma notícia, algum detalhe, para despertar o interesse das pessoas. Seja feliz para sempre. Lição 6, aprendemos novamente que realmente existe Criador. As criações mostram que realmente existe Criador, não é evolução. O vídeo também foi bastante instrutivo, né? Podemos usar para nossos estudantes. Semana que vem, o tema principal da reunião é amor. Amor leal de Davi, e tem mais outras partes falando do amor. Vamos desde já fazer preparações para tirarmos o proveito da reunião. Agora vamos para anúncios locais. Primeiramente, gostaria de fazer leitura do anúncio de 24 de maio de 2022. Mesmo anúncio que foi lido na reunião no final de semana da semana passada, mas, conforme a orientação, eu vou fazer leitura novamente. Anúncio 24 de maio de 2022, para a congregação. 1. Revisitas e estudos bíblicos presenciais. É um prazer informar que, a partir de agora, os publicadores que desejarem têm a opção de fazer revisitas e dirigir estudos bíblicos de forma presencial. Pedimos que prestem bastante atenção às seguintes orientações.
1. Essas atividades podem ser realizadas presencialmente apenas se o nível de alerta de transmissão de Covid-19 estiver no nível 1, na sua localidade. Atualmente, todo o país está nesse nível de alerta. 2. Em geral, apenas um publicador deve acompanhar você presencialmente numa revisita ou estudo bíblico. 3. Mesmo que você se sinta à vontade para realizar essas atividades de forma presencial, certifique-se de que a pessoa interessada também se sinta à vontade em ser visitada de forma presencial. Antes de fazer a visita, é preferível que você entre em contato com a pessoa interessada por telefone ou por outros meios eletrônicos. 4. Se você decidir fazer essas atividades de forma presencial, continue tomando as medidas de prevenção, como lavar as mãos e usar máscaras. 5. Se alguém apresentar qualquer sintoma inicial da Covid-19, como gripe, resfriado ou outros, a visita presencial não deve ser feita. Item 2. Outras formas de dar testemunho. Por enquanto, continuam suspensas outras formas de dar testemunho, como, por exemplo, de casa em casa, nas ruas e o testemunho público com carrinho. Os anciãos vão continuar mantendo todos os publicadores informados se houver quaisquer mudanças no nível de alerta de transmissão de Covid-19 na sua localidade. Agora nós vamos encerrar com um cântico final. Mas como eu falei, hoje nós vamos fechar a reunião com chave de ouro. O cântico final é cântico final do Congresso. Cântico final do Congresso de 2020 será um novo clipe musical. E o cântico e letra já está disponível no site jw.org. E o corpo governante pediu que cada um na congregação treine esse cântico novo antes do Congresso. Portanto, hoje nós vamos ver e tentar cantar juntos, né? E a partir de agora, família ou algum grupo, né? Praticamente família, indivíduo, nós vamos treinar para que nós possamos cantar bem no final do Congresso. Então, se puderem, por favor, levantem-se e vamos cantar o cântico novo, Paz, Enfim. E depois do cântico, vamos convidar para a oração final o irmão Osvaldo Ferreira. Uma ilha de paz num mar de temporais, sentimos tua calma, Jeová, e com olhos de fé podemos enxergar um mundo melhor que virá. Toda a terra, enfim, vai viver em paz para sempre em todo lugar. Das montanhas ao mar, toda a criação, vamos juntos cantar paz, enfim. Novo mundo de amor, justiça, união, o céu e a terra em paz. E o que vamos sentir não tem
montanhas ao mar, toda a criação, vamos juntos cantar paz vai viver em paz para sempre em todo lugar. Das montanhas ao mar, toda a criação